Aqui é o Sr. H, ou Mister H, e hoje vou fazer o segundo vídeo do meu humilde canal. E então, se você quiser, pode se inscrever no canal, se você quiser, né, claro. E você pode pelo menos deixar o like, né? Pra começar bem, né? Eu acho que no primeiro vídeo nem deram like. Mas enfim, vamos continuar. E hoje eu queria fazer uma proposta pra vocês. Tipo, eu não sei fazer animação direito. Então meio que não também sou menos experiente, não tenho material pra fazer isso. Ou também nem orçamento, né? Então eu queria, então eu queria fazer uma proposta pra vocês. Se você for um animador de tipo um stick, cartoon ou até mesmo 3D, se eu tiver sorte, né? Você poderia fazer essas animações, fazer o seu próprio roteiro. E se caso você não tiver alguma criatividade com personagens, você vem aqui nos meus vídeos. E tipo, faz o seguinte: você faz essas animações, mas você pode postar no seu canal, entendeu? Você pode fazer a sua saga, ou filminho, sei lá. Eu vou mostrar os personagens aqui. E aí você faz o que você quiser com eles. Eu vou mostrar as características, os as personalidades, a origem. E aí você elabora o roteiro que você quiser. De boa? Então tá, bora começar. Apresentar primeiro o herói, o monstro protagonista. Para começar, vamos ver o monstro que eu mostrei no último vídeo, que é o Kaijiber. Que é meio. E por que eu chamei ele assim? No começo ele era para ser um kaiju cibernético. Tanto que eu juntei a palavra kaiju com cyber, tipo cibernético. Então com o tempo fui melhorando a história, aí ficou assim, uma outra história. E sua origem? Bom, ele é meio que um monstro ancestral, um dinossauro praticamente. E, e ele meio que nasceu de um ovo que foi encontrado dentro de um fóssil, na boca de um fóssil de um inseto gigante, que de certa forma, em teoria, tentou devorá-lo. Aí, e ele ficou. E por que o nome ainda? Bom, simplesmente porque eu não tive criatividade para criar outro. Então ficou Kaijiber. Se quiser criar outro nome, você pode criar. Fique à vontade, o roteiro é teu. E ele tem três formas. Essa é a primeira forma dele, a forma molusco. E ele pode crescer de tamanho, ou ele pode crescer de tamanho também, já mudando de forma e falar com as pessoas telepaticamente. E também pode tipo também viajar pela internet mentalmente. Viajar mentalmente pela internet. Sim, literalmente viajar. É. E suas habilidades. Bom, ele pode tipo rodar, tipo um Sonic da vida, com o seu casco. Como vocês podem ver, ele tem esses espinhos aqui em cima deles, que serve para dar dano nos inimigos. Ele também pode lançar raiozinhos aqui entre suas antenas de sua face. Tipo, vai, vai, vai lançando mais tática entre essas antenas e lançar uma chama. Uma chama que vai andando pelo chão. Tipo aquele ataque de fogo Zilla lá do filme de acho que 98, eu acho, se eu não me engano. Então, e ele também pode tipo ir pelos sentidos, como por exemplo, tato e olfato, já que ele não possui olhos. E ele também e como ele não possui olhos, ele tem que ir para outros esquemas, como por exemplo nos seus pelos, que são tipo sensores para ele, não só para ficar bonito, e sim como sensores, como por exemplo para sentir o cheiro e os gostos do ar.
E para identificar a luz, se tá escuro ou não, tem esse cristal aqui que fica na face dele. E, olha, e tem outro ataque dele também, como o ataque de agulha. Que é, não dei o nome pra isso ainda, mas... Bom, isso funciona tipo... Ele abre a boca, lança uma agulha... lança sua língua como se fosse uma agulha. Começa a sugar o sangue do inimigo. E ao mesmo tempo injetando um veneno paralisante, que é temporário. Mas a dor... Mas em teoria, dos cientistas do universo dele... Ele meio que... A dor é tão extrema, mas tão extrema, que o Kaiju morre por... Enfim, por dor mesmo. Psicológico. E como consequência, com o sangue sugado, ele também pode copiar as habilidades dos inimigos. Tanto que essas espadas aqui foram com o inimigo, que foram com o primeiro vilão que vai aparecer na série. Bom, enfim. Então, a primeira forma dele é meio básica também. É meio fraquinha, porém suficiente para enfrentar os inimigos. Agora vamos para a próxima forma dele. Sim, tem mais de uma forma. Essa é a sua forma peixe aéreo. Que, como vocês podem ver, ele meio que vira um peixe voador. E insectoide também. E tipo, ele tem uns tentáculos aqui que servem para ele agarrar as coisas por trás e levá-las para um outro lugar, como por exemplo presas tipo como baleias, coisas do tamanho suficiente para ele. E, e esses e esses jatos que ficam nas laterais dele e também embaixo servem também como um ataque de projéteis, como por exemplo quando ele abre essa escotilha aqui, ele lança umas esferas ou mini projéteis em formato de flecha. Tipo. Como é que eu posso explicar? Já assistiram Mysterians? Aquele filme lá em que aparece o Mugira? Lá no filme da Toho? Então, é tipo isso. Esse é tipo desse mesmo formato, só que amarelo e verde. E, e aqui embaixo é um outro projétil, que é tipo meio que várias esferas de energia, tipo do Dragon Ball, só que de outra cor. E as asas dele também servem como facas. Tipo, se ele passar entre um inimigo, ele pode cortar ou a asa dele ou qualquer coisa dele. E se ele quiser levar a luta em outro lugar, ele vai com o jato, vai em forma de jato, pega o inimigo com os seus tentáculos e leva ele para outro lugar. E, inclusive isso funciona para caso você quiser matar ele de asfixi, asfixi, calma lá. Bom, enfim, o inimigo vai morrer asfixiado. Eu acho que é assim que se fala. Enfim. Ah, então ele meio que sufoca o monstro com a velocidade. Tipo, ele vai também usar o poder do ar rarefeito, voando ele indo para cima com o inimigo, tirando seu oxigênio cada vez mais que ele vai pro alto. E ele não morre congelado, sabe? Tipo, com essa com esse casulo que ele fica dentro, ele vai levando o inimigo e o inimigo aos poucos vai congelando seu sangue e o corpo inteiro, na verdade. E aí quando jogá-lo, ele vai o inimigo vai numa velocidade tão grande que vai começar a pegar fogo, como um meteoro de verdade. E ele tem duas formas de morrer, ou de queda ou por choque térmico. Pois como ele foi congelado e logo de repente de cara foi aquecido com aquela energia, ele obviamente vai dar um choque térmico, né? Que nem acontece com a gente quando a gente faz aquele meme do TikTok lá antigo que as pessoas
se jogam baldes de gelo em si mesmo. Meu Deus, que negócio de idiota, velho. Não, não, sério. Voltando para outro assunto. Voltando para esse assunto. Vamos mostrar a última transformação de nosso herói. Ah, ok. Essa aí é a mais próxima de Godzilla que vocês vão ver. Essa é a forma Kaiju dele. Dino. A forma Dino dele. Que, tipo, mostra que ele ficou mais evoluído. Virou tipo um Godzilla da vida. Então, por exemplo, bom, aqui você pode ver uns detalhes, tipo, a crista dele ficou com vários mais detalhes. Os olhos dele ficou mais parecidos com os insetos. E eu decidi colocar esse focinho aqui desse jeito para se assemelhar com Godzilla. Tipo, na era Heisei, o Godzilla, na era Showa também. Godzilla tinha um focinho desse. É, eu acho que poucas pessoas reparam nisso. Só que sou assim? Deixa aí nos comentários. Então, aí ele também pode, com o físico dele, ele pode ser ágil, forte, porém ele também perde a habilidade de voar. Mas em compensação, ele pode esticar sua pele dos lados e virar tipo um Veron da vida, planando por um curto período de tempo. Pois com seu peso não dá. E tipo, ele pode criar escudos usando a luz refletida dos cristais de seu braço. Ele faz um X e ele cria os escudos. E ele também pode lançar projéteis vindos da ponta da sua cauda. Aqui, ó. E na ponta dessas caudas também serve como ferrão venenoso. Ah, pra não tipo deixar de ser tradição de monstro gigante que a gente gosta, ele também pode lançar raiozinho pela boca. Tradicional, clássico. Fino, senhores. Fino. Ou seja, e a baforada atômica dele, o Atomic Breath dele, funciona como se fosse. Como é que eu posso explicar? Quando ele lança o seu jato atômico, ele vai em forma com arcos nele. Não como o Godzilla Ultima lá do Singular Point. Não, ele é tipo. Meio que os círculos vão como algo para concentrar o ataque. Tipo, por exemplo, quando ele vai lançar um ataque normal, ele vai em forma de um jato de fogo elétrico. Não é atômico, é elétrico. Fogo elétrico. Tipo, se ele quiser lançar um ataque concentrado, ele ativa aqueles anéis que também serve para atacar como impacto, um ataque de impacto, e lança o seu jato de fogo elétrico e atinge o inimigo com força. Aí ele também pode fazer aquele ataque rotatório contra o inimigo, só que no ar. Só que no ar mesmo, pois se ele não queria fazer isso no chão. Então ele pula e ele se enrola na sua cauda, que se estica inclusive e cria outros espinhos, placas dorsais. E ele, conforme ele for girando, maior vai ser o impacto. E o inimigo pode morrer ou com impacto forte ou com os espinhos que foram cravados nele. E ele é muito. E outra, ele também pode ser muito inteligente, capaz de fazer escolhas extremamente inesperadas, como por exemplo salvar a vida de um humano ou salvar a vida de outros bichos, sem querer fazer emboscadas. E sim, ele pode fazer emboscadas e pode pensar usando ferramentas também ao seu favor, tipo o King Kong da vida. E eu acho que vocês já repararam que ele é meio que a fusão de Godzilla e Kong. É. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, não, sério, mas assim, eu tentei fazer o mais original possível, como vocês podem ver. E olha, eu admito que ficou bonito até esse. Então, deixe nos comentários o que vocês acham do meu monstro.
Ah, e outra habilidade que ele também pode fazer é um super salto. Um salto meio que desproporcional pro tamanho dele. Tipo, as pernas dele são tipo gafanhoto. Ele pode pular e atingir o inimigo com um pisão. Tipo um Super Mario da vida. Só que versão kaiju. E tipo, se a coisa ficar feia, os inimigos ficarem em cima dele, ele pode dar uma enguia elétrica e meter um chocão elétrico. Meu Deus do céu. Chocão elétrico. Belo português, Hiroshi. Belo português. Belo português. Então, enfim. Aí é isso. Esse aí é esse é o nosso monstro herói. Na próxima eu posso mostrar um. Ah, mas antes que o vídeo acabe, eu vou mostrar os heróis, os protagonistas humanos da série. Aqui, ó. Esses são os nossos protagonistas. Esse daqui é o Capitão Silveira, capitão da federação, tipo, criada pela ONU, ou UNO, melhor dizendo, para ficar mais original e fora da realidade também. O que seria essa federação? Ataque ao Kaijus. Ataque ao Kaijus. Bom, na tradução americana, e sim, eu vou criticar quem falar que os Estados Unidos não é Estados Unidos, é América. Sendo que a América é o continente. Enfim, chega de aulas de geografia, enfim. O, o Capitão Silveira é o capitão de tudo. É meio que o brigadeiro, o capitão, o general. Enfim, e ele só, tipo, faz outras pessoas fazerem isso no lugar dele para que, enfim, engane os inimigos. E ele meio que... E a origem dele é desconhecida, pois ele só é o general e meio que é isso. E ele tem habilidades de luta e armamento e e uma boa habilidade de armas bélicas. Tanto que ele tem uma pistolinha aqui também. E temos a filha dele, que é meio que adotada. Que é adotada e convive com ele há um bom tempo. Tempo suficiente para saber que o pai dela é um grande homem, pro país dele, né, pelo menos. E ela considera ele como um verdadeiro herói, matando kaijus que estão que vivem no mundo dele, no país dele, que no caso é o Brasil. Ai, ai, agora temos um kaiju brasileiro nosso. Se tiver alguma empresa que estiver vendo isso, por favor, me contrate para um próximo roteiro. Quem sabe para um próximo filme do Godzilla e Kong. É, fica estranho também, né? Falar isso, mas enfim. E temos o nosso protagonista principal, que é o que é o nosso querido Hiroshi Nagasaki. E como vocês podem perceber, o nome dele é uma homenagem às cidades bombardeadas, que eu não vou citar nomes por citar nomes dos responsáveis, mas enfim, que é, bom, que é no caso, como, obviamente, Hiroshima e Nagasaki. Hiroshi é tipo um personagem brasileiro. Ele é brasileiro, porém uma descendente, porém ele é descendente de japoneses que se mudaram foram do Japão até o Brasil, da época da imigração, da guerra. É. E eles conseguiram escapar do campo de concentração. E sim, o Brasil tinha um campo de concentração. Ninguém foi bonzinho, ninguém no mundo inteiro foi bonzinho em uma guerra. Todo mundo matou, todo mundo roubou, tirou. É, enfim, vocês entenderam. E tipo, e ele, diferente de seu grupo, ele prefere não matar os monstros e sim tentar conversar com eles. Pera, conversar com eles? Ele é o quê? Ele entende os monstros agora? Sim, ele meio que entende sim. Pois na origem dele, ele e a mãe dele estavam fugindo da cidade, enquanto a própria cidade foi atacada por um dinossauro mutante, que é meio que a fusão de um Velociraptor com um Tiranossauro Rex, porém com mais umas acrescentações, se é que essa palavra existe. Meu Deus, eu preciso estudar o dicionário, pelo amor de Deus.
Então, enfim. E ele meio que foi salvo pelo dinossauro, pois eles foram poupados. A vida dele e da sua mãe foi poupada. Foram poupadas, pois aquele dinossauro também perdeu seus filhotes, porém para os humanos. E ela não queria que acontecesse isso mesmo com outras mães. Os bichos também têm compaixão, lembre-se disso. Enfim. E tipo, sei lá, um míssil acabou tipo atingindo um prédio com o intuito de atingir um monstro. Que ela acabou caindo e os destroços do, do prédio meio que caiu em cima do monstro. Porém, ele tentou salvar a criança, que era o Hiroshi, e a mãe dele, que meio que morreu naquele impacto com os destroços. E meio que o bicho tentou salvar ela. Porém, ele tentou salvar ela com a mão dele em cima dela. Não, ele não amassou a mulher. Não. Na verdade, os destroços que ele queria proteger dela, queria proteger, que aquele bicho que tentou proteger ela, enfim, acho que vocês entenderam. Meio que atravessou a mão do bicho e acabou atravessando ela. Porém, a criança foi salva. E o espírito daquele dinossauro acabou indo para a mente da criança, dando a ele poderes psíquicos. Tipo, e isso sim é uma referência à própria garota da era Heisei, a protagonista da era Heisei de Godzilla, do filme da era Heisei do Godzilla, pois tipo, ela meio que consegue falar ver a mente dos monstros por telepatia. Mas ele é tipo um negócio mais avançado, pois ele consegue conversar com os monstros. Sim, o cara consegue conversar com os monstros, comunicar-se com eles. E ele meio que adotou o nosso monstrinho Kaijiber. Eu acho que eu tô fazendo mais roteiro do que vocês mesmo. Enfim, esses são os protagonistas aqui. E eu acho que vocês vão entender. E, tipo, meio que é bom poder mostrar os meus personagens para outras pessoas. Se você estiver vendo esse vídeo. Ai caramba! Se você estiver vendo esse vídeo, quem quer que seja, qualquer animador, ou qualquer um que goste do conteúdo, por favor, deixa o like pra eu saber que tá apoiando. Não precisa se inscrever no canal se você não quiser. Mas pelo menos deixa o like, deixa o gostei. E beba água. Beba muita água. Isso é muito importante. Precisa se hidratar. E vamos lá. É o fim do vídeo e acabou. Fui! Ah, e outra coisa. Não, outra coisa, caramba, vai. Tchau.